Gente, boa noite, a paz do Senhor, prazer imenso estar aqui novamente, de volta, né? Depois de alguns dias longe de vocês, sem assuntos aqui no podcast, a gente está de volta hoje e com uma surpresa muito grande para você que está em casa. Durante algum tempo eu fiquei aqui me sentindo como viúvo, como órfão, mas hoje estou acompanhado, dividindo a bancada comigo, ele que teve um período longe da gente, mas agora de volta. Pastor Claudionor Cordeiro. Boa noite, pastor. Boa noite, Paula, paz do Senhor. Para você que está em casa, quem estava mais sentindo-se órfão foi eu. Paulo me abandonou. E assim, hoje eu tive a honra. Paulo foi me pegar em casa, até estranhei. Falei, rapaz, que honra. O âncora do podcast Papo da EAD me pegando hoje, que maravilha. Saudade de vocês, que Deus continue abençoando. Estávamos um pouco distante em outra cidade, mas sempre acompanhando o podcast, vendo o quanto evoluiu, vendo a equipe que Deus tem acrescentado e tem abençoado vidas através dessa programação. Que Deus abençoe, Paulo. E é uma honra nossa estar ao seu lado. Prazer todo meu, pastor. Hoje nós temos um assunto importantíssimo. E hoje nós estamos cercados aqui por pessoas ilustres, convidados ilustres, ou melhor, convidadas. Hoje nós iremos falar sobre o preço do chamado, parte 2, só que hoje versão mulheres. Algo mais feminino, mais leve, né? Mais delicado. Mais feminino. Hoje vamos conversar sobre um tema que alcança homens e mulheres e principalmente chamados por Deus. Pois é, mas quem ganha contornos com tudo isso, né, é você. Você que vai abrilhantar participando do nosso podcast, interagindo conosco. E eu quero fazer o seguinte, apresentar primeiro a primeira convidada, e você, pastor, vai estar apresentando a outra convidada. E as co-hosts automaticamente, tá bom? Conosco, nesta noite, ela, Rayane Seara, missionária, escritora e líder de departamento na Igreja Metodista Wesleyana. Boa noite. Boa noite, pastor. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? Adorar a Deus nesse podcast, poder abençoar as pessoas e estar contigo, estar com o pastor Claudionor e todo o pessoal da Assembleia de Deus, que são família, que Deus continue abençoando toda a equipe de maneira especial. Pastor Claudionor. A Estela Naina, né? Missionária, esposa, mãe e membro da nossa Igreja Assembleia de Deus em Itabuna. Bem-vinda. Obrigado, pastor. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui, né, participando desse podcast. Eu creio que, como a Rayane falou, nós seremos portadores, né, de um assunto que vai alcançar muitas pessoas e edificar muitas vidas, assim eu creio. Quero agradecer toda a equipe, toda a recepção, todo o carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, Refrisa Refrigeração. Precisando instalar ou fazer manutenção no seu ar-condicionado, a Refrisa Refrigeração oferece instalação, manutenção, assistência técnica especializada, com qualidade, agilidade, atendimento de confiança. Portanto, fale com o técnico Josinaldo Maia e solicite o seu orçamento. Também, Paulo, eu quero lembrar sobre, se você vai viajar e ainda não definiu o destino, mas o carro eu sei que você tem que definir e o lugar é a Lock Rent a Car. Então, a Lock Rent a Car, ela tem veículos seguros, confortáveis e pronto para atender você e toda a sua família. Alugue com praticidade, confiança e o melhor atendimento da região, tanto no presencial quanto no online, viu? Verdade. Boteco do Sam. Quer um ambiente agradável para reunir os amigos e família? No Boteco do Sam, você encontra bebidas geladas, petiscos deliciosos e aquele atendimento que faz toda a diferença. Venha viver essa experiência. Santanas Bolo e Companhia. No Santana Bolos e Companhia você encontra bolos caseiros, bolos confeitados, tortas, salgados fritos e assados, tudo preparado com sabor e qualidade. Faça uma visita e experimente o melhor da confeitaria itabunense. Grapiúna Representações vai construir ou reformar? A Grapiúna Representações trabalha com pisos, revestimentos, portas, vasos sanitários e uma linha completa de materiais para a sua construção. Qualidade, variedade e as melhores marcas para o seu projeto. Esquece não, Grapiúna Representações.
Pizzaria Beira Rio. Na Pizzaria Beira Rio, você encontra pizzas preparadas com ingredientes selecionados, muito sabor e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Reúna a família e os amigos e venha experimentar uma das melhores pizzas da região. Pastor, já que o senhor ficou um período distante da gente e nós estávamos morrendo de saudade do senhor, eu vou deixar o senhor apresentar as co-hosts hoje à noite. Olha que maravilha, viu? Honra minha em reencontrar muita gente. Hoje tem surpresa também, mas a gente vai falar mais para frente, né, Com Paulo? certeza. Então, hoje, as nossas co-hosts apoiando aqui essas meninas que abrilhantam o nosso podcast, a Heloísa Kelly. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastores. Boa noite, convidados. Boa noite, você que está nos assistindo. Estamos aqui felizes em iniciar mais um episódio desse podcast e aguardando a sua pergunta, seu engajamento aí no YouTube, né, não, Bel? Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Estou muito feliz de vocês já estarem aqui com a gente. E eu, particularmente, admiro muito as nossas duas entrevistadas de hoje. Tenho certeza que elas têm algo profundo de Deus para estar compartilhando com a gente nessa noite. Aproveita que o nosso pod ainda está no comecinho. Já pega o link, já compartilha com alguém e já participa com a gente. Maravilha. A Heloísa Kelly e a Rebeca Nery, as nossas co-hosts, jogando duro aí, apresentando, sempre apoiando e dando aquele apoio aí nas redes sociais para nós. O chamado. Quando Deus escreve uma nova história. Gente, falar sobre o chamado é algo, assim, muito rico, muito interessante, maravilhoso. Compreender o chamado de Deus, mostrando que Ele continua levantando mulheres para cumprir seus propósitos. E, é claro, responder a esse chamado é uma responsabilidade marcada pela graça. Chamado não é fácil. Chamado não é para todos, para poucos, porque o chamado requer aí muita renúncia. E eu quero começar, deixa eu ver aqui, vamos bater para o ímpar, fazer cara ou coroa. Estela tá doida para falar. Olha só. Eu vou começar então para o Rayane. Me diz uma coisa, como foi que começou o seu chamado? Bom, povo de Deus, a paz para todos. Meu chamado começa na minha infância, né? Desde quando o Senhor já vinha trabalhando com alguns sonhos proféticos. Eu sonhava com algumas malas de vários tamanhos, de vários países, lugares diferentes, e vozes que diziam para mim que aquelas malas eram minhas. Por vezes, na escola, já desde os primeiros momentos ali, as pessoas diziam que eu tinha o dom da palavra onde eu passava. Então, eu era a pessoa escolhida para falar diante da turma, e eu não entendia muito bem isso, porque não cresci num lar cristão, essencialmente protestante. Então, até os 15 anos, eu não conhecia o Evangelho de Cristo com essa profundidade. Então, eu não entendia, de fato, quem falava comigo. Mas uma situação que me marcou foi uma época, com 12 anos de idade, fui participar de um culto numa zona de mata de libertação. E ali, Deus começou a destravar algumas coisas. Eu era ainda uma criança, ainda não tinha feito confissão de fé, mas algo destravou dentro de mim, e só com 15 anos eu entreguei minha vida para Jesus, e então Deus começou a levantar pessoas, a confirmar aquele chamado, e onde eu passava, pessoas de seitas de diversas maneiras diziam para mim: você tem um chamado, você é uma menina diferente e você tem o dom da palavra. Maravilha, glória a Deus. Rayane, você, como é que começou o seu chamado? Começou ainda nova como Rayane ou não? Estela, desculpa. Não, pastor. Meu chamado começou há 8 anos atrás, né? Engraçado, porque essa história que eu vou dizer aqui, eu acho que algumas pessoas vão rir aí. Eu comecei cantando, não comecei pregando. Comecei cantando e tinha um círculo de oração dos jovens na igreja local, onde eu me converti, todas as terças-feiras à noite. E foi lá onde eu comecei a desenvolver, né? Aprendi muitas coisas. Só que aí eu tenho uma esposa que é músico, né? E aí ele me deu um start, falou: olha, eu acho que o caminho não é cantando. Eu acho melhor você dar uma saudação, né? Eu comecei dando saudação, né? Comecei estudando, comecei a criar gosto pela Bíblia, pela palavra. E foi quando o Senhor me entregou a primeira profecia,
né, de que eu seria missionária, pregadora, só que era muito distante para a realidade que eu estava vivendo, muito distante, mas foi muito rápido, assim que o Senhor usou, né, o pregador para poder estar sim me fazendo a promessa. O Senhor, ele começou a desenvolver em mim o chamado que arde mesmo no coração, e as portas foram abrindo e eu comecei a pregar o Evangelho de Cristo. E esqueceu o chamado Não de tem levita? condições, Não. pastor, não tem. Quando ela falou que o esposo, pastor, deu a dica dela partir para o caminho de pregação e não de levita, eu lembrei daquele humorista, né? Quem é o cantor? Tem disso, né? Quem é o cantor? E acaba que também o músico, né? Ele gosta tudo, é uma métrica, né? A música é uma matemática perfeita, né? Então, quando o instrumento ele está dentro da métrica, mas quem está ali entoando a voz não está na mesma métrica, para alguns que não conhecem de música passa, mas para o músico conhece, né? E ele foi bem usado por Deus, né? Porque senão a gente teria perdido uma boa pregadora hoje, impactando vidas, em verdade. Mas o preço do chamado e essa relação de chamado, entender qual o estilo, né? E qual a área, porque às vezes, quando Deus chama, ele não define diretamente em que área. E a gente vai ter que descobrir isso no processo. Como servir a Deus e conseguir conciliar o chamado ministerial e também a missão de continuar sendo crente salvo em Cristo. Como conciliar também a vida familiar, porque é criança, é esposo, é tantas dificuldades, porque além de pegar o problema alheio, você também tem os seus problemas. E quando chega em casa? E como é você dentro de casa? Como diferenciar esse chamado e saber que você está no caminho? Qual é a relação? Como vocês conduzem isso? Rayane, Estela? É interessante que, assim, primeiro passo do chamado, e eu acredito que boa parte das pessoas que estão nos assistindo hoje, talvez você tenha dúvida para que você foi chamado. Geralmente, nós não começamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente recebeu um primeiro chamado de ser servo. Eu estava lembrando, enquanto Estela falava, que a primeira coisa que eu fiz na igreja foi coreografia. Eu não tinha nada a ver com dança. Eu dançava, eu era a pessoa que derrubava a taça da ceia. Mas ninguém aconselhou também. Falou, menina, saia desse negócio. Porque eu era líder do grupo, então não podia desfazer o grupo, porque eu era líder. Então, assim, na época foi engraçado, porque eu viajei para Belo Horizonte com R$50 para passar 15 dias, porque eu queria trazer para a igreja uma ferramenta de uma dança profética. Só que as meninas dançavam bem, eu só era a líder, a gestora da situação. E foi nesse lugar, exatamente nesse lugar, onde eu vivi uma visão onde Deus ele me entregava uma espada. E eu não tinha noção daquilo que seria, porque era uma visão a olho nu, no meio de um culto. Eu lembro como hoje foram 15 dias de cultos ininterruptos, assim, a gente tinha poucos dias para descansar. E a presença de Deus era tão forte naquele ambiente, eu lembro, anotei essa visão numa agenda. Eu recebia uma espada pesada e eu senti o peso nas mãos, e era o dom da palavra. Deus me entregou exatamente num evento totalmente aleatório de dança, esse momento. E eu entendi, quando eu voltei para a igreja, que eu precisava começar. Então, assim, uma das perguntas que o senhor falou muito importante, porque, por muitas vezes, nós não vamos servir apenas naquilo que nós gostamos, mas naquilo que é a necessidade da igreja. Então, assim, a gente já cantou, a gente já pregou. Quem não tem ferramenta, não tem material humano, então, na igreja, na obra, a gente faz de tudo um pouco. Verdade. Entendendo que Deus vai começando por coisas gerais até chegar naquilo que é específico. Então, é um conselho já para quem tem um chamado em Deus. Comece fazendo diante da necessidade. Porque o próprio Deus dá direções durante esse caminho. Para você que está em casa, nós estamos falando hoje sobre um assunto importantíssimo: o preço do chamado versão mulheres. Nós estamos aqui de frente para duas pregadoras, uma solteira, que é Rayane, e a outra que é casada, tem 2 filhos, é isso, Estela? 2 filhos e também pregadora. A minha pergunta, eu direciono para você hoje, agora, perguntando o seguinte: como é lidar
com o chamado sendo mãe e esposa. É. Não é fácil, né? Não, de forma nenhuma. É desgastante por muitas das vezes, né? Cansativo, mas é um privilégio muito grande. De qualquer forma, eu acho que o discernir, o separar, pastor, é com maturidade. Com maturidade. Porque muitas das vezes você quer trocar. Você quer ser pregador em casa e mãe fora. E aí a gente precisa entender, às vezes, que quando a gente entra da porta para dentro, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu demorei um tempo para poder separar isso aí. Mas é um privilégio muito grande, né? Eu entendi que nós temos um dia inteiro e a gente consegue, segundo a rotina, dividir o nosso tempo. Tem dias que é impossível. Parece que hoje as coisas aconteceram para que eu viesse aqui no podcast para poder testemunhar. Porque o João amanheceu com febre 5 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, todos esses dias, né? A criança poderia estar, né, com febre logo hoje. 5 horas da manhã. Então, foi um dia muito cansativo, né? Para poder... o bebê, ele tem um aninho, e aí ele quer a mãe, ele quer o colo, ele quer o aconchego. Então, foi um dia, assim, muito cansativo. E o que acontece na maioria das vezes? Aonde vem a frustração? Eu digo para o lado espiritual, porque vai ter dias, pastor Paulo, que eu não vou conseguir me dar por inteiro no meu devocional, nas minhas orações, porque eu precisarei ser mãe, ser esposa e ser dona de casa. Não é fácil. Não é fácil. É aí onde a gente tem que ter a maturidade espiritual para poder alcançar isso aí. Mas eu creio que, no nome de Jesus, o Senhor vai nos dando aí, né, sabedoria para poder conduzir isso de uma forma muito fácil. Eu estava observando aqui, o pessoal da produção do podcast passou para a gente aqui alguns tópicos, né? E aqui fala que você costuma levar os seus filhos também quando vai pregar. E aí, como é que é conciliar isso? Vezes, Porque estica a saia, puxa, mãe, e aí você pregando. O José tem 5 anos, José é mais tranquilo. Porque quando eu comecei a itinerância, o José tinha 2 anos, né? Então, o José já está um pouco acostumado. O João não. O João tem culto que ele chora a ministração inteira. E aí, o que eu sempre digo para as meninas que me acompanham, é por isso a importância de ter sempre alguém de confiança. Porque, pastor, quando eu pego o microfone, eu não lembro de nada, de ninguém, nem de filho, nem de estar acontecendo ao redor. Então, preciso ter alguém de confiança para estar com eles nesse momento. Mas, na maioria das vezes, eu levo os 2 juntamente comigo. Eu não tenho esse suporte, infelizmente, para poder sair e deixar eles com alguém em casa. Então, você precisa de um Josué perto de você. Verdade. Pastor Claudionor. Falando em tudo que a gente vai ouvindo, honra nossa. Hoje ela já, quando disse que já tinha me ouvido pregar, eu falei, meu Deus, eu não ando pregando tanto, né? O Paulo prega muito, ele prega muito, mas que bom, assim, a gente não sabe como Deus vai usar e de que forma vai usar. Verdade. Agora, Paulo, eu não sei se você se recorda, eu não sei se também essa moda passou, eu não sei se as meninas que estão mais aí na itinerância, mas tinha uma febre de todo mundo querer ser missionário, mas queria ser missionário na Europa. Todo mundo queria, porque isso dava status, isso gerava agenda. E a pergunta é, como discernir entre um desejo pessoal e uma direção dada por Deus? Olha, Jerusalém, mas não é Jerusalém lá. É Belém, não é Belém lá, é Belém do Pará. E como discernir isso? Aí vocês duas agora troquem os olhares por isso a importância da voz inconfundível do Espírito Santo. Precisa ter um espaço dentro de nós para essa voz soar mais alto do que o desejo pessoal. Porque na maioria das vezes o desejo pessoal ele vai querer atravessar essa voz inconfundível. E aí, muitas das vezes, a gente quer uma voz auditiva, profecia, pregador. E na maioria das vezes, principalmente quem vive o chamado nos bastidores, nós não vamos encontrar isso. O que vai acontecer, missionária, para quem está começando aí, né? As mulheres que estão começando esse chamado? Como é que eu posso diagnosticar? Oração. É a base. Você ora e o Senhor, ele vai criar um nível de intimidade com você e você não vai errar nunca quando você precisar de uma direção de Deus. É essa voz que vai falar mais alto. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Já aconteceu comigo em que o Senhor
concluiu meu tempo em alguns lugares. Mas o Senhor, ele não falou comigo, não usou pessoas para dizer, olha, irmã Estela ou Estela, seu lugar, o seu tempo aqui, melhor dizendo, acabou nesse lugar. O que é que o Senhor fez? O Senhor tirou o meu coração do lugar. Né? E aquela voz que falou mais alto do que qualquer outra coisa, ali eu entendi que o meu tempo naquele lugar acabou com a direção Glória do Senhor. a Deus. Então é interessante, através da oração, a gente criar um laço de intimidade com Deus para essa voz inconfundível falar mais alto do que o desejo pessoal. Verdade. Rayane. Eu quero acrescentar aquilo que ela disse, importantíssimo não abandonar a vida devocional. O pregador não deixa de ser servo e amigo de Jesus por se tornar um pregador. Mas o acréscimo de não fazer do ministério um ídolo. A gente precisa amar o Deus do chamado mais do que o chamado. Quando eu amo a Deus mais do que o meu chamado, então eu entendo que aquilo que eu acho que é oportunidade para mim, às vezes não é uma direção divina. Então, por muitas vezes, Paulo foi impedido de pregar em determinados lugares. E o Espírito Santo o impediu. E, às vezes, na ânsia, principalmente na nossa geração hoje, de tantos likes, de tantos seguidores, nessa geração de agenda aberta no Instagram, né? Eu sempre falo, eu não gosto muito da frase agenda aberta. Eu acho que o pregador tem que ter uma agenda disponível pelo Espírito. Mas fica parecendo que meio que você está se convidando quando você bota lá agenda aberta, é tipo, eu estou sem convite, me chamem. Né? É isso mesmo. E a gente precisa discernir muito isso. Entender exatamente a pergunta do Senhor sobre desejo pessoal. Eu acho que o ministério nunca pode ser levado por emoção ou por necessidade. Abrindo um parêntese para decisões que eu já tomei na minha caminhada. Principalmente para quem vive integralmente do ministério, é muito tendencioso. A itinerância é um terreno muito, 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 muito perigoso. E, às vezes, as pessoas agem por necessidades. Então, para quem tem família, precisa pagar a conta, precisa custear suas despesas e tal. E eu tenho levado o ministério dessa maneira com Deus. Eu já recebi convites em momentos de dificuldade, de desertos. E quando o sentimento do coração foi, ufa, Deus abriu uma porta de providência, eu rejeitei imediatamente o convite, mesmo precisando. Eu disse a Deus, no dia que eu começar a me mover por necessidade, então não tenho chamado. E eu rejeitei o convite. Não era um convite simples, mas eu entendia que o meu coração ele precisava continuar escondido em Deus. Então, como não levar o ministério pelo desejo pessoal, calando as outras vozes? Porque tem uma torcida dizendo, vai, faz desse jeito, deu certo, vai viralizar, essa mensagem vai abalar com tudo. Mas eu prefiro ficar com o conselho que eu escuto no quarto, de joelho dobrado. Inclusive, Rai, uma referência que nós temos na Bíblia sobre essa questão é o próprio Abraão e Isaac. Porque Abraão ele não vai para o Egito porque ele ouviu a voz de Deus, o Senhor direcionou, não. Abraão ele vai para o Egito por uma necessidade, fome. Verdade. Mas aí vem Isaac, que não vai para o Egito porque Deus disse para ele não ir. Né? A gente vê o pai seguindo uma direção que ele mesmo, né? E depois a gente vê o filho. Então é uma referência muito boa que a gente tem dentro da Bíblia para a gente aplicar nesse contexto aí. Glória a Deus. Maravilha. Mulheres como Débora, também Esther, Ana, Maria e Priscila, responderam, irmãs, o chamado de Deus em contextos muito diferentes. O que essas histórias ensinam as mulheres de hoje para vocês? Meu Deus, tem horas que a gente se apequena diante dessas personagens, né? Pela coragem, ousadia. Eu gosto, vou destacar em especial uma personagem um pouco anônima aí, Priscila. Priscila, ela foi uma mulher altamente acolhedora. E a gente vai ouvir muito na Bíblia sobre um homem chamado Apolo, poderoso nas Escrituras. Mas esse grande homem vai passar pela mesa da casa de Priscila. Eu acredito muito nisso, que Deus tem levantado mulheres. E eu sempre falo sobre isso, porque a gente precisa saber onde é o nosso púlpito. Nem todo mundo é chamado para um púlpito público, mas talvez vá alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Então, Priscila é essa mulher, que não tem, quem sabe, a mesma popularidade de uma Débora, de uma Esther, que vai vestir uma roupa real, vai mudar toda a sua visão, né, quando chega dentro do palácio, mas que vai abalar a sua cidade na época, porque a casa dela vira uma casa de discipulado. E eu acredito muito nisso, que Deus está buscando mais pessoas relevantes do que pessoas famosas. A fama pode vir como um acréscimo, mas Deus procura pessoas relevantes.
né? E eu cito, em especial hoje, a menina da casa de Naamã. É possível falar da história de Naamã sem falar da menina? Não tem como. É verdade. Porque ela virou uma protagonista. Então, eu acredito muito nisso, que Deus quer levantar mulheres na sua fala, no seu tom de voz, né? Porque às vezes assim, eu não sei, principalmente assim, vocês que são pregadores, homens que estão aqui diante de nós hoje, existe um estereótipo de pregador, né? Então assim, a maioria da galerinha do passado que era homem tinha o formato Marco Feliciano de ser. Então, se não usasse o suspensório, não valia. Se não desse o soco no ar, né? Então, assim, isso veio sendo quebrado ao longo do tempo e cada um tem o seu estilo, né? Tem o seu papel. Tem gente que prega parado, tem pessoas que... Eu, por exemplo, me movimento demais e gesticulo. Eu sou essa pessoa. Acho que o grande problema é quando a gente quer calçar o sapato dos outros, né? E não nos cabe. Parece a velha história da Cinderela. Não coube ninguém. Então, assim, Deus tem um chamado personalizado. E feliz é quando a gente acha esse lugar e consegue ser leve nele, sem comparações, sem nenhum tipo de expectativa, de peso, de você olhar um ambiente e dizer, meu Deus, eu estou diante de fulano. Não, seja você, com a mensagem que Deus te entregou. Eu acho que isso vai fluir bem. E o Davi é prova disso, né? A armadura do rei não cabe. Então, só basta o direcionamento. E Deus coloca a pedra no lugar certo. Mas e a senhora? Com certeza, é o que o Rai falou, não se cobrar e não se comparar. São cenários diferentes, nós duas somos prova disso aqui. Verdade. Nós estamos vivendo o chamado em cenários completamente diferentes. Com toda certeza, Rayane vai ter mais acessibilidade, mais disponibilidade do que eu, por ser mãe, né, de 2 crianças pequenas e ser esposa. Mas isso não me dá o direito de me comparar com ela ou de me cobrar, porque eu não estou tendo, no momento, devido ao cenário que eu estou vivendo, essa disponibilidade. Então, o conselho que eu dou é exatamente isso. Não se compare e não se cobre. Cada um vai ser usado da maneira de Deus, da forma que Ele quer. Glória a Deus. Até porque agora, muitas mães que têm o chamado, mas por se tornarem mãe, acaba que dizendo, colocando algumas barreiras, empecilhos, mas isso prova que é possível. Você também, que é mãe, que tem criança, que amamenta, também continuar levando a palavra. Cumpra seu chamado. Glória a Deus. Você que está em casa, eu quero aqui compartilhar algo interessante. Hoje eu estou sendo abençoado por Deus, primeiro, por ter ao meu lado meu amigo o pastor Claudio Andor, dividindo a bancada comigo, e hoje também fazendo aí uma retrospectiva, indo ao passado, trazendo de volta a nossa primeira co-host. Eu vou deixar o pastor Claudio Andor apresentar ela. Não, Paulo, vamos fazer diferente? Então, vamos ver. O público que acompanha o Papo na IAD, vamos lá na enquete agora, lá nas nossas mídias sociais, e nos diga quem é a primeira co-host que está aqui hoje com a gente. Bota nos comentários aí. Olha que maravilha. Vamos ver se o povo lembra dela, Paulo? Vamos ver então. Será? E depois a gente, da primeira pessoa que comentar lá, a gente já chama ela, ela já aparece. Perfeito assim? E se ninguém lembrar, a gente daqui a 2 minutinhos a gente já apresenta ela, que tá mais bonita, tá assim mais... Acho que depois que foi no Rio de Janeiro, ela foi no Rio de Janeiro no evento, eu estava acompanhando, as mídias sociais entrega, não é? Entrega. Agora é enfermeira hoje formada. Ninguém consegue mais esconder, né? Não consegue, é médica. Hoje o negócio melhorou muito, rapaz. E tá de volta hoje, viu, Paulo? Enquanto você está em casa, né, tentando adivinhar quem é a nossa co-host do início do podcast, eu vou fazer aqui uma pergunta para a Estela, certo? E eu vou perguntar para você, Estela, qual foi as renúncias ou a renúncia mais marcante na sua caminhada ministerial? Essa é uma pergunta muito boa. Porque quando a gente fala de renúncia, eu acho que não tem exemplo maior e melhor do que Paulo. Paulo, ele deixa para trás. Paulo tinha um projeto profissional. Paulo, ele tinha, né? E Paulo, ele deixa a carreira para trás para poder seguir o chamado, para poder exercer o chamado. Então, rapaz, está falando comigo, viu? Deus tá te usando. Se a gente for olhar a biografia de Paulo, a gente vai ver quando da própria família dele vem, né? Essas funções, esse profissionalismo. E não só isso, né? Quando a gente olha para Paulo, a gente vê os livros, os históricos, enfim. Então, Paulo, ele deixa tudo para trás para ele exercer o chamado. E miserável, a Bíblia vai dizer, né? Que Paulo, ele padece, ele passa fome
para mim, pastor, acho que a maior renúncia, sem sombras de dúvidas, foi deixar uma carreira para trás. Né? Entender que o que eu queria, estudo, trabalho secular, iria atrapalhar aquilo que o Senhor queria. E entender isso é muito difícil. Por quê? Porque minha mãe caminhou com a gente a partir dos meus 2 anos até os 13. Então, quando minha mãe saiu da igreja, aos 13 anos, automaticamente, somos 4, saímos também juntamente com ela. Então, eu fiquei até os meus 25 anos fora da igreja. Então, com isso, eu criei sonho, hábitos, projetos, né? Minha mãe me criou para ser independente, para ser uma mulher grande, para ter estudo, para ser, né? E quando o Senhor tirou isso, doeu demais. A independência financeira, principalmente. Porque eu escolhi estar em casa. Primeiramente, para cuidar dos meus filhos. Depois, para exercer o chamado melhor. Então, nas entrelinhas, lá nos bastidores, isso mexeu muitas vezes comigo. Hoje não. Hoje eu criei uma maturidade para entender que foi isso que Deus quis para a minha vida, escutar essa voz que ecoa em meu coração de forma muito forte. Mas eu acho que a renúncia que mais doeu, com toda certeza, foi deixar, né, essas questões para trás. Eu estava agora vindo de carro, fui buscar o pastor Cláudio em casa, e automaticamente a gente trouxe Raiane de carona, né? E nós vínhamos comentando sobre isso. E durante 30 anos eu trabalhei em rádio e eu fiquei analisando isso. Não é fácil, não. E aí minha esposa veio para mim e falou assim: rapaz, esse trem de rádio ainda está entranhado em você. Eu falei, porque te assedia, rapaz, e não é fácil. Você dizer não, algo que você sempre sonhou para poder viver o chamado, não é fácil, não. E às vezes as pessoas, elas tendem muito a dizer que para o homem é mais difícil do que para a mulher, né? O homem, por ser cabeça do lar, por ele ser provedor, quando ele passa uma situação financeira difícil, de desemprego, onde ele não pode estar ali, né, sustentando a família. Mas eu acho que também é difícil para a mulher, quando ela, desde cedo, inicia uma carreira, uma profissão, e tem que largar, tem que deixar isso para trás. É como muitas pessoas dizem aí, né? A mulher que depende, literalmente, financeiramente, do marido. Ai, pastor, é difícil. É muito difícil. Não é fácil. Mas Deus vai nos conduzindo. E você, Raiane, qual foi a dificuldade que você teve? Meu Deus. Jesus, ele me salva com 15 anos e o propósito de vida era passar em faculdade, ser rica. Eu dizia que eu ia ser rica, a todo custo. Porque nós passamos dificuldades financeiras muito pesadas na minha casa. Perdemos tudo financeiramente e eu passei em 2 faculdades com 20 anos. 19 anos. Na Federal de Salvador e na UESC. O projeto de vida era concluir um curso, fazer direito, voltar para ensinar na faculdade. Ao mesmo tempo, Deus falava comigo sobre viagem, sobre chamado, e eu estava acreditando que Ele ia deixar eu cumprir meu sonho e o dele ao mesmo tempo. Fiz a faculdade, os primeiros 2 anos de muita dificuldade, carona, porque não tinha dinheiro para pagar passagem, então foi um processo. Então eu acreditei assim, Deus vai me honrar. Estou passando todo esse processo, então eu vou formar na faculdade. Com 22 anos eu estaria formada e ia dar entrada em pós-graduação. Primeira renúncia, termino a faculdade, meu pai pastor de uma igreja em uma outra cidade. E agora eu sou desafiada por Deus a ter que ir para o campo missionário. Abrir mão de propostas de salário e tantas outras situações para passar quase 11 meses numa determinada cidade, ajudando a obra, estando lá. Explicar isso não foi fácil. Voltei acreditando que eu poderia viver novamente o sonho. Tinha fechado a porta da pós-graduação na UESC e eu falei para Deus, se o Senhor quer que eu faça pós-graduação, o Senhor vai abrir o edital de novo. Orei, abri um propósito com Deus e reabriu do nada o edital, só com uma vaga, e eu passei em primeiro lugar. Acreditei que Jesus ia me deixar dentro da faculdade. Fui, fiz pós-graduação na didática do espanhol, sou formada também na segunda língua, só que tudo isso era por causa do chamado, eu não entendia nada. Tudo certo, começaram a vir as primeiras portas, mestrado. E ele foi deixando. Ele foi me dando corda. Na prova do mestrado, eu perco por 1 ponto. E antes disso, a voz de Deus tinha falado comigo dentro de um ônibus indo para a UESC. Quanto vale teu ministério? E eu falei, vale muito. Deus disse, abre mão de tudo por mim.
Eu disse, brincadeira tem hora, Deus. Brincadeira tem hora. Falei, não, como que eu vou explicar? E a minha família, alguma parte delas ainda descrente, como que eu vou explicar isso? E meu sonho, e meus anseios, e os meus desejos. E Deus falava comigo, é tempo de abandonar o palácio para levantar cidades em ruínas. Foi quando eu ainda, por muita insistência, comecei a querer investir em empregos, mesmo fora da área. Aí já no mestrado eu não pude mais ir, terminei a pós-graduação e toda a porta que abria, Deus levantava um profeta, não te criei para isso. E o emprego vinha e a porta fechava. Corte na empresa, só cortava o meu nome. E eu chorava e vinha para casa chateada, até entender isso que ela falou, até entender isso, foi muita coisa. Faxina em clínica, e você passa por situações com diplomas na parede e fala, Deus, o que é isso? E uma situação até engraçada, você que está iniciando o chamado, não romantiza. Eu lembro, pastor, que o primeiro chamado que eu tive de convite para a itinerância, quando Deus de fato mandou eu abrir mão do meu último emprego secular, eu abri 60 dias de consagração para que Deus não respondesse as 3 provas que eu fiz com Deus, que eu não queria abrir mão do trabalho. E Deus cumpriu as 3 provas. E eu voltei para casa muito chateada, cumprindo o aviso, e falei para Deus, o que vai ser da minha vida, como que vai ser? E Deus falava comigo, quando você começar, eu começo também. E foi engraçado porque eu não tinha conta bancária nessa época, e aí uma amiga tinha uma conta na Caixa. Primeiro convite, pregar em São João do Paraíso. Aí mandaram, lembro como hoje, 2015, uma passagem, R$50 na conta. Aí eu não tinha dinheiro da passagem para vir no centro da cidade, sacar o dinheiro, vim andando. Chego no banco, quando coloco, a conta da irmã estava devedora, roubou todo o dinheiro da passagem. Meu Deus. Eu peguei aquele extrato, chorei, via os ímpios passando, deu a crise de Asaf. No meio do caminho, eu disse, Deus, vai ser sempre assim. Voltei para casa, eu falei, olha Deus, hoje é quarta, sexta-feira eu tenho que pregar. Como que eu vou pregar se eu não tenho R$50 para ir viajar? Eu não tinha, nessa época, eu não tinha nada. E aí foi interessante, foi quando Deus falou, uma das falas assim, do meu ministério, que Deus chega nos 45 do segundo tempo, com prorrogação e pênalti. Quando você pensa assim, vai dar ruim, ele chega. E exatamente na sexta, de manhã cedo, Deus leva alguém na minha porta, com o exato dinheiro para que eu pudesse viajar. Só que, por mais que eu glorificasse por dentro, eu dizia, eu não quero viver assim, não. Eu quero viver essa independência. Eu quero ter para distribuir. Então, assim, abrir mão disso, explicar isso dentro da minha casa. Hoje, minha família apoia o ministério, aplaude. Mas, na época, uma mesa como essa, assim, redonda, você é louca. Vai abrir mão de tudo. Como que vai ser? Então, assim, abrir mão. E fora que eu tive crises pessoais. Eu chorava quando eu via gente de farda na rua. Eu dizia, eu quero ter uma farda, todo mundo trabalha, menos eu. E Deus falava comigo, seu trabalho é diferente. Então, assim, foi um processo bem doloroso. Não é fácil, não. Pastor, estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp perguntando quem é o host. Não, Paulo, está perguntando. Então, assim, atualiza seu banco aí, porque muita gente já tratou de princesinha. Já, meu Deus do céu. Paulo, você não tem noção. Eu pensei que o povo tinha memória curta, mas não. E o povo não foi lá no YouTube buscar os artigos antigos aqui do podcast, não. Vamos apresentar ela, Paulo? Eu vou te dar a honra. Você hoje que é o âncora, o meu Cid Moreira que eu fico de fora. Não, se bem que Cid é muito fraco. Mas assim, hoje você vai apresentar ela porque você sempre abrilhantando, a gente acompanhando e ela é fenomenal. Gente, ela está aqui conosco. Foi ela que começou aqui o podcast junto com a gente e está de volta. Ele de volta e ela de volta. Conosco, as câmeras, Adassa. Boa noite, Adassa. Boa noite, pastores. Boa noite, Estela. Boa noite, Rayane. A paz do Senhor, meus irmãos. Posso dizer surpresa. Que delícia estar aqui com vocês hoje, partilhar desse momento maravilhoso, matar um pouco a saudade. E aqui eu já quero voltar às origens e meu papel antes era trazer a mensagem do público, né? O que é que o público estava falando. Mas também quero aproveitar e trazer a minha contribuição, a curiosidade de ouvir dessas duas mulheres de Deus que, né, nasceram do coração do Senhor, foram chamadas pelo Senhor. E se a gente está aqui, também quero aproveitar para continuar aprendendo. Então, aqui no chat a gente tem uma pergunta que é: a necessidade de mostrar resultados nas redes sociais tem transformado os missionários em produtos do
próprio ministério? E a segunda pergunta, puxando essa aqui, a gente tem visto que essa questão da rede social tem mexido bastante com as emoções das pessoas, com o emocional da pessoa. E eu queria saber como é que vocês, quais instrumentos o Senhor tem dado para vocês, para preservar a saúde emocional de vocês, que servem intensamente para Deus. E às vezes a gente se entrega intensamente, às vezes acaba confundindo também, né, o ativismo com o serviço ao Senhor. E aí eu queria também ouvir o que vocês, né, o que o Senhor tem ministrado ao coração a respeito disso. Obrigada. Vamos lá. Amém. Acho que a Rayane disse, inclusive, aqui, né, um tempinho atrás, sobre a agenda aberta no Instagram. Ela falou isso. Isso é, como ela disse, eu acho que é mais uma venda do que uma informação, né? É muito diferente quando a gente vai lançar um cartaz no Instagram para poder informar, principalmente as pessoas que estão próximas de nós, aonde estaremos. Tem muita gente que às vezes não tem uma igreja fixa, um local fixo, quer ir ouvir a palavra. Então, assim, pelo menos assim eu penso, não sei, Rayane. Só que eu acho a agenda aberta além, porque eu acho que o coração do ministro já não está mais em verdadeiramente pregar a palavra para que vidas venham ser salvas. Não. Ele está ali com a agenda aberta para que outras pessoas vejam, para que mais agendas possam ser, né, feitas, para que os números venham ser maiores, o status e a visibilidade. Infelizmente, nós estamos vivendo um período muito precário de ministros em nossa cidade, na Bahia e no Brasil. Porque as pessoas elas não estão mais pregando o evangelho por amor a Cristo e a almas. Não. Hoje o ministério virou uma profissão. E eu falo isso sem errar. Virou uma profissão. As pessoas elas estão pregando por conta de ofertas, né? Elas estão pregando para poder, assim, como eu posso dizer isso aqui? Para poder se manter mesmo, pastor. É a verdade, para poder se manter. Entendi. Não tem mais o fogo, né? Como Jeremias vai dizer, queima os ossos, aquele amor intenso, né? E Rayane disse algo que é muito importante. As pessoas estão romantizando algo que não era para romantizar. O chamado não é isso que as pessoas estão mostrando nas redes sociais. Por trás disso aí é um preço muito grande. Então, eu acho que é muito difícil, né, estarmos enfrentando essa situação de Instagram. E eu, na verdade, a estrutura que eu sempre trago para que uma vaidade não tome conta de mim é não me importar mesmo, não ler, não ver, não fazer com que aquilo seja um Deus na sua vida e você acabar idolatrando isso e pecando. Não é bom deixar de lado um pouquinho, não se importar, dar crédito a outras coisas. Eu creio que também o cenário em que eu estou vivendo como mãe, como esposa, tira um pouco a minha atenção para essas coisas, né? Então, eu estou dando prioridade a outras coisas e aí tira um pouco a minha atenção das redes sociais. Então, colabora um pouco com isso aí e me dá uma estrutura mental para que essas coisas que estão acontecendo aí não façam com que eu também vou junto. Né? Eu não sei o Paulo, mas na época, eu era jovem ainda, não é da época do Paulo, com certeza não, mas a gente fazia fila no orelhão, na época da Tela Bahia, na época da ficha. A gente já colecionou os cartões telefônicos. A gente brigava por rede cruzada, telefone cruzado. A gente pegava um orelhão e esperava uma ligação cruzada, você conversava com gente que você nem sabia. E isso já era uma pré-evolução das redes sociais hoje. Eu sou da época do Orkut, eu sou da época, né, que a gente batia papo. Hoje, com esse detrimento das redes sociais, essa avidez por cliques, exposições, até eu acho muito, assim, eu não costumo, mas eu observo bastante pessoas que até para comer um biscoito posta a marca do biscoito, meja posta, é tanta modinha que vai surgindo. E também dentro disso que a gente vem conversando, você entender quanto mais você está se expondo, para quem você está se expondo? É para divulgar o reino ou se autodivulgar? Verdade. Então, essa diferença que você tem muito bem claro, e
vocês vêm colocando isso, você saber realmente o limite do eu, da minha renúncia, do que eu estou fazendo em benefício próprio e do que eu estou fazendo para ter alguma vantagem nisso. Isso é uma linha tênue. E como hoje vocês já colocaram bastante bem preciso isso, muitos pregadores estão correndo por essa linha. E vou dizer mais, seria muito mais ousado da minha parte hoje, com o OpenAI, hoje com o ChatGPT e mais outras e outras ferramentas que têm substituído na cabeça de muitos pregadores ainda a busca da leitura da palavra, da meditação da palavra, buscando sermões prontos. E o que é que a gente está consumindo? Nós, como ouvintes da palavra, como é que nós estamos encarando isso? Vocês, como pregadores, quais as armadilhas que são lançadas pela facilidade, que às vezes até vocês são tentados, mas o Espírito Santo fala: ei, eu não mudei. As redes sociais podem ter evoluído, mas eu continuo mesmo. A minha palavra não muda. Qual o conselho? Um conselho: não virar produto do meio. Eu acho que o maior desafio da atualidade é ser diferente no meio dos iguais. Tem uma música daquele cantor Thales Roberto, ele fala uma confissão dele para Deus, e Deus fala com ele assim que muitos já oraram como ele estava orando, mas depois que Deus começou a fazer, o coração mudou. Eu acredito que a motivação é o centro de tudo. E a gente precisa ter muito cuidado para não ser levado junto com os números. A pergunta foi sobre resultados também, né? Como lidar com isso. Tem pregador que não sabe lidar com o silêncio da igreja. Para mim, se uma lágrima cair e não tiver um glória numa mensagem, a mensagem está sendo passada. Verdade. Eu olho por um exemplo da Bíblia de um pregador que com 7 palavras, com raiva, joga uma cidade no chão, Jonas. Então não é sobre quem prega, é sobre a mensagem. E a gente precisa entender muito esse lugar, principalmente porque Deus ele não divide, pastores, a glória dele com ninguém. E eu tenho aprendido isso em relação a até como receber elogios. Sempre canalizando para o Deus que faz. Existem postagens no meu Instagram que eu não quis replicar, porque às vezes a pessoa exalta tanto o carinho que tem a você, que seria, talvez para alguém que assiste ou que vê de fora e não me conhece de perto, poderia ser uma vaidade pessoal até estar replicando algumas coisas. Mas mensagens como: você, isso é em qualquer área, né? Você é o melhor, você isso, não gosto disso. Eu acho que qualquer ministério que tenta se levantar ferindo pessoas, Deus não está nele. Então, eu sempre trago isso. E uma das coisas assim que eu sou apaixonada em relação ao ministério feminino em especial. Porque vocês que são pastores, vocês são pregadores, aí agora eu que polemizo vocês. Vocês já viveram muitas situações, acredito, ao longo da caminhada, onde existia disputa entre o ministério masculino. Então, assim, pregadores homens não indicavam homens, onde um passava, o outro fechava a porta. E eu louvo a Deus, porque com as mulheres está sendo diferente. Glória a Deus. Eu, pelo menos, assim, as pessoas que ouvem falar, eu não tenho tanta aproximação com Estela, mas já indiquei ela. Né? Mesmo sem conhecê-la de perto, mas por ver alguns trechos de mensagens, por ter algumas referências. Então, assim, eu acho que ministério não é competição, é companheirismo. Eu acho que coisa boa é a gente poder estar em um ambiente onde a gente ora pela outra. E eu vivi uma situação interessantíssima um tempo atrás. Fui pregar em Brasília e quando chego no ambiente do culto, uma pregadora de nome nacional estava pregando. Ela ia pregar naquele dia e ela passou mal. E eu sentada, eu tinha pregado um dia anterior, percebi que ela não estava bem. E ela saiu, o Senhor falou comigo: vai orar por ela. E ela estava numa sala, vivendo um momento difícil mesmo, a pressão dela tinha oscilado e ela não estava bem. E estivemos ali, oramos juntas, para a glória de Deus. Ela conseguiu pregar naquela noite e estávamos ali. E isso, eu acredito que esse é o reino de Deus. Né? Eu sempre falo, o pregador não é onipresente. Eu não tenho como aceitar todas as agendas que chegam, Estela também não. E tem horas na nossa vida que a gente entende que tem coisas que Deus não vai querer me usar, porque talvez tem áreas que ela é melhor do que eu. E não é sobre comparação, é porque muitas vezes existem chamados específicos. Verdade. Por exemplo, eu não prego para criança, já fui chamada para pregar.
Preguei 2 vezes e desacabou meu ministério infantil. E não é fácil, né? Não, pastor, o dia foi ótimo, porque me botaram para pregar para criança. Não é fácil, eu disse, a mensagem vai ser Davi e Golias. Peguei umas pedras emboladas de papel, chamei um menino e disse, você gosta de bater? Ele desgosta. E o outro, gosta de apanhar? Gosta. Então você vai ser Davi e outro Golias. Preguei aquela mensagem, o menino derrubou o outro, tá tudo certo. E acabou o ministério infantil ali, porque não é a minha área. Então, assim, eu sei quem é bom nessa área, então por que não indicar? Por que não levar? Então, quando o nosso coração não está nisso, a gente não vira um produto. Muito pelo contrário. A gente aprende a aplaudir o voo dos outros. Estela, você falou agora há pouco a respeito de alguns pregadores que às vezes pregam e obedecem o chamado por conta da questão financeira, né? Eu passei, Raiane, agora uma experiência tremenda há poucos dias. Convidei uma pessoa para pregar, não vou citar aqui se é homem ou se é mulher, é por questão de ética, e um dia anterior, a pessoa me pediu oferta antes mesmo de pregar. E eu achei estranho aquilo. Achei estranho, mas de qualquer modo mandei a oferta para a pessoa, né? Mas aí eu conversando com um pregador, amigo meu, que ele já prega aí na Bahia toda, né? Eu falei, rapaz, por que essa pessoa fez isso? Aí ele me falou algo interessante, eu quero perguntar para vocês se vocês já passaram por essa experiência. Ele falou, Paulo, eu acredito que foi muito golpe que ele tomou. Foi muito golpe que ele tomou. Isso já aconteceu com vocês? Você não conta de ou eu pedir a conto? oferta antes, Mas de tomar golpe? Aconteceu algumas situações. Já, pastor. Já aconteceu algumas situações. É por isso a importância do coração não estar voltado a isso. Para não se frustrar, né? Exatamente. Foi algo que desde o início do meu ministério, primeiramente, é claro, o próprio Deus não permitiu, e eu sempre trabalhei a minha mente para que não cobrar, não estipular valor, né? Eu não condeno as pessoas que precisam viver da obra, que estipulam valor, que cobram para pregar. Mas, particularmente, eu preferi não seguir por essa linha, exatamente para, quando acontecesse uma situação como essa, eu fui para uma cidade aqui na Bahia, e fui com minha família, meu esposo me acompanhou, fui para uma igreja grande nessa cidade, e lá fui muito bem recebida, né? Pelo fato de eu estar acompanhado com meu esposo e meu filho pequeno, nós fomos para a casa pastoral, eles nos servimos com café, a gente dormiu lá. E aí eu lembro que a missionária, a pastora, falou para mim, olha, a irmã vai e eu vou enviar um valor para a irmã, tá? Tudo bem, esse valor nunca foi enviado. Só que aí onde eu falei para o Senhor a importância do coração não estar nisso aí. Verdade. Por quê? Porque eu fiquei mais impressionado com como ela me recebeu, a forma que ela me recebeu, como a igreja me recebeu. E aí a oferta acaba sendo algo que irrelevante, né? Mas sim, já teve algumas situações aí que a gente viveu um pouco complicada. Raiane, você, sua Várias. experiência? Várias. Meu Deus do céu. Desde coisas mais simples, em relação a transporte, ter que voltar para casa andando sozinha, tarde à noite. Nossa. Ser recebido em uma cidade, o pessoal não se preocupar com a questão de alimentação. Eu sempre trago isso para a minha vida, porque, assim, principalmente nós que somos mulheres, eu deixo esse recado até de carinho aos pastores e às pessoas que organizam eventos na igreja. Eu sempre digo, pastores, o seguinte, que eu jamais receberia alguém na minha casa para tratá-lo de uma maneira desonrosa. E isso requer organização, né? Por muitas vezes, principalmente, estou diante de uma pregadora aqui que também não escolhe lugar para pregar, mas a gente ouve algumas falas, nunca escolhi lugar para pregar. Mas a gente precisa entender que não é sobre dimensão de espaço, mas sobre situações constrangedoras. Desde falta de vigilância, situações de você ter que ficar na casa com alguém. Eu já dormi em quarto com 7 pessoas. Então, meu Deus do céu, será que naquela cidade não tinha casa de alguém que pudesse, sabe? Constrangedor, eu não conhecia o pessoal. Estar na casa de pessoas que não te davam boa noite. Silêncio reinava, imagine você de fora, indo levar a palavra. Então, assim, fora outras situações em relação tipo assim, a comida mesmo e tantas outras coisas.
O que eu não gosto é da falta do caráter. Eu acho que quando alguém promete algo e não executa, fala muito do caráter dessa pessoa. Então, já vivi muitas situações assim. Pastores, minha irmã, a gente quer abençoar a sua vida. Manda o número do seu Pix. Sumiu. Aí você foi, até você ir, era conversa todo dia. Minha irmã, tá tudo certo, né? Vamos lá e tal, isso e aquilo. Eu tenho algo particular. Alguns lugares que já me trataram de forma desonrosa, isso vai para além de coisas de oferta, digo de situações constrangedoras, eu tenho um asterisco no número do contato, para que eu não me esqueça. Se tem um asterisco, acontecer alguma situação ali. Então, pede uma atenção redobrada. Então, assim, para que não venha situações como, uma certa vez, uma situação assim terrível, acho assim, parece brincadeira até contando. Eu lembro que eu fui pregar na cidade de Porto Seguro, e a irmã perguntou se eu poderia ir. Posso, sim, tranquilamente. Não aconselho a ninguém, mas eu pedi carro emprestado para ir para essa agenda. Um casal de amigos foram comigo. Chegando lá, ela disse que daria lá o dinheiro da gasolina. Tudo bem. Eu passei no cartão de uma pessoa o dinheiro da gasolina. Terminou o culto, já tinha tirado dízimo e oferta, a pessoa levantou uma próxima oferta no final do culto, e para mim foi uma das situações mais tristes assim do meu ministério, porque o povo vinha jogando nota no meu pé, assim, nota de 2, e no chão. Quando eu olhei para aquilo, eu fechei o olho, a lágrima descia, assim, e eu lembrando de tudo que eu estudei, eu disse assim, Jesus, como é isso? Terminou o culto, ela pegou as notas lá, eu não olhei para baixo, ficou parecendo que era algo que eu tinha pedido, ficou algo muito constrangedor, eu não tive a oportunidade depois de falar, porque eu já tinha pregado. Voltamos, ela nos levou para uma casa e eu tinha muito menos que o valor da gasolina, nenhuma oferta. E ela nos levou para uma casa, nada contra, sentar em qualquer lugar, mas ela nos levou para uma casa que não tinha uma mesa para sentar. Sentamos no chão, era uma casa relativamente boa, e assim, são coisas básicas, sabe, pastor? E nesse lugar eu não voltei mais. Pelo cenário de situações que aquela igreja se propôs. Então, assim, isso é muito complicado. E principalmente para quem é mulher, que está na estrada, por vezes eu viajo sozinha, às vezes acompanhada com alguma irmã. Então, assim, é constrangedor para a gente, né? Eu não sei se Estela teve esse desprazer, mas eu abro essa oportunidade aqui, porque isso é um chamado para realidade atual do Evangelho de Cristo. Não sei se você já teve esse desprazer, mas eu já tive o desprazer de ser cantada dentro de um carro de pessoas que foram me buscar para pregar. Isso é um absurdo. Então, nós vivemos esse cenário no Evangelho atual, então a gente precisa ter muita vigilância, muita convicção em Deus. Eu tive que colocar o irmão no lugar, de fato, porque eu acho que ele... não sei o que aconteceu com ele naquele dia. Então, assim, quando a gente pede algumas coisas de tipo, leva mais alguém junto, leva uma irmã, não é que a gente quer ser exigente ou enjoado. Ou quando pede, às vezes, até assim, oh, meu Deus, poderia ficar numa pousada, é porque tem gente que já passou por tanta coisa desagradável. Acredito. Que é melhor até você se resguardar, porque uma vez o seu nome indo embora, daqui que você explique, as pessoas não estão ali para saber de fato o que aconteceu. Então, assim, já vivi muitas situações nessa área, e eu acho o seguinte, que existem muitos pregadores da igreja local. E por que alguém quer sempre ter um pregador de fora se ele não tem a condição de poder ofertar o mínimo, que é uma passagem, um Uber, não sei, alguém para ir buscar. Então, assim, precisa realmente ver, de fato, o que tem acontecido. Quer falar, Estela? Quero falar. Fique à vontade. E é importante também, Raí, a gente... panos pra manga, e é importante a gente também entender que o não, às vezes, é necessário. É verdade. Porque eu não sei se aconteceu isso com você, mas no início do meu ministério, meu Deus, pastor Paulo, pastor Claudiano, eu já fui em lugares em que sim, vem pregar sim. Hoje, eu alcancei a maturidade em Deus de que vai ter lugares que eu não vou pregar, por várias questões. Verdade. Ou que Deus me direcionou a não ir, ou porque eu fui uma vez, eu fui destratada e eu não vou mais, sabe? Ou não fui honrada. Não tenho. Ô, minha irmã, sinto muito. Ô, meu irmão, sinto muito. A gente precisa alcançar essa maturidade. Sim. Inclusive, na casa tem um pregador também, tá?
Tem um caçulinha lá que... meu Deus. O povo fala, você gosta de puxar saco desse menino? Claro, o menino prega demais, Rai. Como é que eu não vou puxar saco do menino? E a gente conversando lá em casa ontem, a gente passando no roteiro, conversando um pouquinho e estávamos falando exatamente sobre isso. Né? Antigamente, dizer um não, nós nos cobrávamos muito. Nos sentíamos culpados por dizer um não ao ministério. Passávamos dias pensando por que eu disse não. Por até às vezes não poder, porque tinha uma agenda no lugar. Hoje não posso, porque eu não tenho condição de ir. Então a gente, como pregador, principalmente como pregadora, mulheres, é necessário a gente entender que o não, muitas das vezes, vai ser necessário no nosso ministério, no nosso chamado. Glória a Deus. Gente, eu quero aqui agradecer a Refrisa Refrigeração, Lock Rent-A-Car, locadora de veículos, Boteco do Sam. Quero agradecer também a Santana Bolos e Cia, deixa eu ver aqui, Grapiúna Representações e Pizzaria Beira Rio. Pastor Claudionor, vamos chamar as co-hosts? Vamos lá, Paulo. Fique à vontade. E a rede social está bem aquecida hoje e aproveitar também, né? Hoje a gente tem triplas, né? Triplas, que maravilha. Vamos lá, as co-hosts. Teve um momento que Rayane falou sobre essa questão do estereótipo, né? Eu achei por bem também comentar sobre algo, porque desde o início, quando o senhor vinha falando comigo sobre o chamado missionário, eu lembro que eu sempre parava assim, eu falava, isso não é para mim, justamente porque a gente tem um estereótipo, né? O missionário é aquele que, enfim, e para mim, como eu tenho uma avó missionária em casa, eu tinha muito disso, eu falava, não, meu jeito, eu não sei ser assim, então eu achava que toda vez que alguém vinha falar alguma coisa comigo, eu sempre falava, não, essa parte é da pessoa, né? O restante é de Deus. Mas teve um dia, em 2024, que Deus usou, inclusive, a irmã Estela para falar comigo, e eu lembro que ela deu uns tapinhas aqui na minha perna, né, com esse jeitão dela, assim, firme, e ela falou comigo que Deus estava dizendo que ele não precisava, que missionário não precisa de saia no pé. Aquilo foi muito importante para mim, porque eu sabia que não se tratava somente de vestes, né? Tocou em um lugar muito profundo em mim, justamente porque eu entendia que existia um estereótipo que eu precisava seguir, e aquilo foi muito importante para que eu pudesse aceitar o chamado do Senhor para a minha vida, né? E o quanto é importante a gente não se comparar. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua identidade, e o Senhor usa justamente segundo o propósito dele na vida de cada um, né? E tem o chat está bem movimentado aqui, e tem uma pergunta que eu achei bem pertinente fazer para vocês, que foi da Mari, que diz assim: pai, gente, boa noite. Imagino que as convidadas tenham passado por alguma situação de machismo. Como se posicionaram? Qual a orientação para as mulheres que Deus tem levantado nesse tempo e está iniciando? Porque, né, é muito importante a gente ver duas mulheres de Deus, né, toda essa representatividade para nós, né, que somos mais novas, né, a missionária, a pregadora que também é missionária, a missionária Rayane, e a gente imagina, né, que vocês talvez tenham passado por algum momento em que se sentiam inibida, né, no chamado, né, por ser mulheres. Já aconteceu isso? E de que forma vocês lidaram com isso? Como vocês receberam isso, e qual o conselho também passar para as meninas? Temos mais umas perguntas. Meu Deus do céu. Eu, algumas vezes, desde Olhares, comecei a pregar, eu tinha 18 anos. Então, quando eu chegava em alguma festividade para pregar, era na época que o povo acreditava que pregadora mulher só entregava a revelação. Então, comentários como, você sabe da palavra, né? Olhares de cima a baixo, essa menina que vem pregar. Eu acho que o mais desafiador é quando a tribuna é toda masculina e chega uma mulher para pregar. Ainda existe alguns ambientes que não recebem bem essa figura. Mas eu acho que uma situação marcante foi no Centro de Convenções de Ilhéus. Eu estava num cartaz onde tinha 5 pregadores homens e só eu de mulher. Não conhecia eles, boa parte deles até de outros lugares, pessoas de outros estados. E eu fui e tinha 3 fileiras de convidados na frente. Eu não sentei nas fileiras dos convidados. Eu sentei na 4ª fileira, que era a fileira pós-convidados. Só que o lugar foi enchendo de tal maneira, e aí o pessoal... Chegou um casal da nossa igreja e eu precisei ceder o espaço para que eles não ficassem separados. Falei, então, vou sentar na fileira dos convidados. Eu era uma das pregadoras do evento. Na última fileira dos convidados, sentei. Fiquei conversando com o pessoal, de repente recebo uma mão nas costas
dizendo, querida, procure outro lugar para sentar, porque aqui é só para pregadores. Olhei para ela, o pessoal olhou para mim, esperando uma reação. Peguei a Bíblia, coloquei debaixo do braço, falei, tudo bem, irmã, me diga onde eu posso sentar. E aí, quando eu passei, o pessoal, que absurdo, porque você não disse para ela que você é pregadora do evento? Eu disse, porque eu não preciso. Quando eu subi, que eu abri a palavra, a ficha dela vai cair. Então, o Espírito Santo vai falar. Então, assim, às vezes algumas situações assim vão acontecer. Desde situações de pastores ficarem em pé, já vivi situações de pastores ficarem em pé, do meu lado. 9 horas em ponto. Era uma festividade, me chamaram para pregar para uma igreja só de homens. Aquele dia eu senti medo. Falei, Jesus, e para pregar sobre sacerdócio corrompido. Pastor, eu procurei uma mulher na igreja, acho que tinha 3 mulheres. E eu disse, Jesus, a depender do que eu falar aqui, se esses homens se juntarem, eu não saio viva. E aquele dia eu senti medo. Mas orei, eu falei, Deus, se o Senhor me trouxe aqui, não entendia, porque é incomum uma mulher pregar numa festividade de homens, principalmente numa envergadura daquela, era sobre Miqueias, parece. E eu lembro como hoje, quando pediram a palavra no momento, e aí eu já estava encerrando, orando, mas eu senti alguém batendo assim nas minhas pernas, era um pastor, ancião, já pegando o microfone. Tudo certo, passei no horário para ele. E aí o irmão que pegou o microfone, ele disse assim, sabe que eu chamei uma mulher para pregar? Porque talvez, se fosse um pregador homem, não teria coragem de falar para vocês aquilo que ela pôde trazer com sabedoria. E eu com muita sabedoria, porque eu acho que não existe essa questão dessa guerra de sexos. Eu entendo, eu como mulher, o meu lugar. Se eu tiver que sentar para ensinar homens, eu não vou desrespeitar a história deles. Eu entendo aquilo que Deus fala de sacerdócio na Bíblia, né? Porque tem mulher também que se aproveita para dar umas entradas desnecessárias. Eu acho que uma das coisas que todo ministro precisa ter é sabedoria. Você precisa saber entrar e sair de qualquer lugar. Se eu tiver que sentar numa mesa com pastores e falar para eles, eu vou falar a palavra diante do Espírito, mas eu não vou trazer nenhuma situação assim que vá querer ameaçar. Mas essa situação foi bem constrangedora que eu vivi. Eu acho que por ter começado alguns anos depois que você, eu nunca passei por uma situação assim. Graças a Deus. Né? Eu acho que também a mulher ela está criando o seu espaço, né? Verdade. Dentro da igreja também. Mas tem perguntas aí que não tem como não ser polêmica, né, Rai? A gente vai ter que conversar sobre isso aí. Rai falou algo interessante que foi sobre sempre as pessoas vincularem a mulher quando ela for pregar por sempre entregar a profecia. Infelizmente, pastor Paulo, essa é a nossa realidade. Cultura, né? E eu estava conversando lá em casa ontem sobre isso. Deveria ser ao contrário. Porque a mulher, principalmente nos estudos, se vocês forem parar para analisar, a mulher ela é mais desenvolta, a mulher ela tem mais compromisso, né? Quando a gente olha para o contexto de dentro de casa, mulheres que têm irmãos, na maioria das vezes eles não querem estudo, eles não querem compromisso com a escola. Verdade. A mulher, e por que nesse cenário, né, Ministério da Palavra, infelizmente é escasso pregadora que prega a Bíblia? Né? Estamos movidas, muitas mulheres estão movidas a um liberalismo teológico, outras estão ligadas a um mover, né? 40 minutos entregando profecia. Eu não sei se eu estou ficando velha, pastor Paulo, ou se o meu ouvido está querendo, né, escutar algo melhor. Infelizmente, é um conselho que eu dou para as ministras, principalmente da nossa cidade. Estudem, invistam em um bom livro, em uma Bíblia de estudo, né? Não precisa ser uma Bíblia da mulher, não, mas se você quiser fazer um curso básico teológico, faça, é importante, mas invista em seu ministério. Quando for pregar, pregue aquilo que está exigindo que você pregue. Não circule a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? Quem está ouvindo fica sem entender. Não, eu acho assim, a profecia, vocês claramente vão afirmar isso melhor que eu. A profecia é consequência da palavra que é pregada. É claro que no meio ali o Espírito Santo vai fazer queimar, e se for para entregar algo, a gente vai entregar algo. Mas a palavra ela precisa ser pregada com todos os tópicos, introduções, contexto histórico. Depois, o Espírito Santo ele tem... Verdade. Né? Verdade. Maravilha. E outra coisa que você apertou um pouquinho nós homens, né, Paulo? Ela chegou ali, delicada e tal, coisa. Eu não sei vocês mulheres, mas eu, na minha pouca experiência, antes de levar a palavra
é terrível para mim, porque eu mentalizo o culto. Eu viajo no culto, eu imagino quem vai estar, eu imagino, e aí já me dá... Só que nada daquilo que eu planejo, Paulo, acaba acontecendo. Às vezes até o esboço que se é feito, na hora Deus vai conduzindo. A minha pergunta para vocês é: quais as fases de ministério de vocês e como a mensagem que o Espírito Santo foi colocando na vida de vocês em determinado período da vida de vocês? Antes de mãe, depois de ser mãe, na primeira pregação, depois na segunda, depois do primeiro congresso. Como isso foi evoluindo? E como vocês se sentem nessa pré-estreia, digamos assim, para chegar até o púlpito, pegar o microfone e aí começar a saudar a igreja? A primeira, né? Tem gente que já começa quebrando o clima cantando, né? Não é o seu caso. Não é o seu caso. Não é? Mas como é isso? Como foi essa mudança na vida de vocês, ministerialmente falando? É uma mudança bem radical. Quando a gente olha, eu acho que isso acontece com todo ministro. É maturidade ministerial que a gente alcança mesmo. Eu lembro da primeira pregação. Eu preguei 20 minutos achando que eu preguei 40 minutos. É assim mesmo. Né? Ou então eu queria desenvolver algo na pregação que o Senhor não me chamou para desenvolver. Então, quando a gente olha, a gente percebe que há uma maturidade no ministério, né? Para entender que o jeito que Rayane prega não é o mesmo jeito que eu prego. E o pré é complicado, viu, pastor? Eu fico aí nessa mesma linha do Senhor e eu fico imaginando como é que vai ser. Porque primeiro eu crio o esboço na cabeça, para depois eu lançar para o tablet ou para o celular. O esboço eu começo a criar aqui, na cabeça. Eu estudo, o Senhor vai me dar uma direção da palavra e eu vou criando. Então eu fico imaginando como ministro, eu não sei se isso é loucura, mas eu fico imaginando eu pregando, eu esboçando, eu aplicando o contexto, viu, Rayane? E aí, mas quando chega lá é exatamente tudo diferente daquilo que eu olha previ. Pra gente, acha que tá doido, que tá assim com o olho fechado, muito tempo que foi, tá bem? Não, é porque eu tô viajando e às vezes o olho fechado ele me ajuda muito a raciocinar. Exatamente. Mas é muito interessante essa pergunta, porque realmente a gente vê uma diferença muito grande. E a importância de você querer evoluir é importante. Tem gente que está anos e anos pregando e você conhece o nível que a pessoa prega. É o mesmo de sempre. Ela não procura evoluir, né? Tem gente que usa como uma desculpa de que Deus me usa na revelação da palavra. Eu não prego com esboço. Você é na revelação da palavra, né? Não, eu digo assim, tem gente que diz assim, meu jeito é assim. Meu jeito é assim. Deus não faz um esboço. Se eu pregar sem esboço, não vai. Perdida. Não tem condições. Eu já ouvi muita gente dizer, não gosto da missionária história porque ela lê muito. Leio. Vou ler. Tem uma história que assim, o pastor Batista lá em Barra do Pojuca, que Deus abençoe o pastor Antônio, ele disse o seguinte: tinha um pastor que ele morava no fundo da igreja, e aí toda vez ele dá o mesmo sermão, até as brincadeiras, parece que ele copia e cola e tal. Um obreiro chegou para ele e falou: pastor, o senhor, qual o tempo que o senhor medita na palavra? Ele falou: não, quando eu saio de casa para a igreja eu já venho meditando. Ah, tá. Aí a igreja se reuniu e botou ele no final da última rua da cidade, longe, para que quando ele viesse, já que é de casa para a igreja, que ele medite mais tempo na caminhada. Muito bom. A pré sempre tem sofrimento, porque tem pregador que prega aquilo que ele estudou. Tem gente que viaja na maionese. Às vezes ele tem 20 minutos para pregar e ele estudou tanto sobre Flávio Josefo na semana que ele quer colocar ali numa igreja de comunidade rural Flávio Josefo. Tem coisas que não cabem. Então, assim, mensagem boa é mensagem entendida. Se a gente começar a querer impressionar alguém com palavras difíceis, principalmente em determinados contextos, que a pessoa não vai entender nada, vai dizer que lindo, mas eu não sei de nada do que ela falou, não vai adiantar. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é ouvir Deus, é saber o que Ele quer. Eu vivi recente uma experiência, fui pregar em Ilhéus, 5 horas da tarde. Eu não sabia o que eu ia pregar. Tinha várias mensagens no tablet. Falei: Jesus, se eu quiser pregar qualquer outra coisa que já está pronto, está tudo certo, mas eu quero saber o que esse povo precisa para hoje. Fala comigo, o senhor vai me envergonhar? Fala comigo alguma coisa. Chorei, fui para a oração, voltei. Tem horas que Deus parece que faz birra.
E a gente fica ali na dependência e vai e volta. Deus fala muito comigo lavando roupa e lavando prato. Então, eu acho que eu tenho que lavar até mais roupa para... Se quiser, eu mando um pouquinho para lá. Mas não vale na lavanderia, né? Não vale. É um mistério em casa. E aí, meu Deus, me ajuda e tal. Quando deu 5h30 da tarde, eu ia 6h30. 5h30 da tarde, um estalo entre desertos e palácios. Essa era a mensagem sobre o Mefibosete. Falei, meu Deus, voltei no texto rapidinho para lembrar. Essa é a mensagem de Deus. Sabe quando você vai para uma igreja assim, dizendo, Jesus, tem misericórdia, eu acho que hoje eu prego 20 minutos. Aí o pastor adiantou o culto e disse, hoje eu vou entregar mais cedo para a palavra. Porque com certeza a missionária deve ter uma mensagem de Deus. E eu ali, Jesus, tenha misericórdia, o que eu vou falar? Senhor, me ajuda. Pastor, terminou o culto. 3 pessoas aceitaram Jesus. Para a glória de Deus. Tinha horas que eu parava assim na mensagem e falei assim, é o Senhor mesmo, porque a gente sabe que na nossa capacidade não vai. Terminou o culto, várias pessoas, meu Deus, que mensagem. E às se vezes vocês não se soubessem. Não repete. repete. Se repete. Aquilo ali, às vezes, tem mensagem que eu preguei uma vez só e Deus não me autoriza a pregar novamente. Então, assim, essa pré-estreia com sofrimento dói. Eu acho que todo pregador, quando chega o momento do dízimo, você já fica ali, meu Deus, vai chamar meu nome. Quando está num ambiente de muita gente, você olha e diz assim, Senhor, sobe comigo. É uma oração que eu faço sempre. Sobe comigo, Espírito Santo, não me deixa só aqui. Então, assim, porque a gente vive esse sofrimento, né, de saber. Eu sempre digo que, imagina o Senhor me entregar um bilhete e eu mudar o bilhete. Não tem sentido. Assim é Deus. Deus quer falar com a sua igreja. Então, às vezes, aquela mensagem sua vai direcionar a história de alguém, vai mudar. E como é bom quando alguém olha e diz assim, meu Deus, eu estava falando hoje à tarde sobre isso e Deus te usou hoje. Então, assim, eu acho que o sofrimento é a busca pela palavra rema. Glória a Deus. E sem contar, tem um detalhe também, Paulo. Você como pastor, eu acho que está no seu dia a dia. Geralmente o pastor, ele ora pelo pregador. É uma pressão psicológica. É verdade. Porque o pastor já diz assim, olha, Deus vai usando ele da forma Pra do seu... revelar, Para pra revelar. curar. E aí, meu amigo, pense na pressão. Imagine então, e agora, meu amigo, se Deus não usar hoje, como é que vai ser? O homem já orou, já Tanta disse. pressão. Então, tanta pressão, mas... Eu fico muito feliz que o Espírito Santo ele tenha conduzido cada um de vocês em especial. O chamado de vocês é muito específico. E aqui eu quero fazer um adendo para você que está agora nos assistindo. Isso é de Deus para você. Eu não sei qual é a parte do teu ministério que você está vivendo agora. Talvez você esteja ainda pleiteando em 2 pensamentos, sem saber para onde vai, como vai. Ou talvez agora você esteja se perguntando qual é o preço que você tem que pagar para abrir mão agora de algo que você sempre sonhou. Talvez você sempre procurou algo na vida como profissional e Deus nunca aprove deixar você lá. Talvez chegou o momento de você mudar o foco. Talvez agora seja o momento de Deus responder para você em oração aquilo que você estava pedindo. Esse podcast hoje é um marco divisório na tua vida ministerial. Glória a Deus. As 2 mulheres estão aqui, testemunha viva que é possível. Se entregue a Deus e pode deixar que Deus cuida. Amém. Uma frase que a Rayane falou que foi, quando você começar, eu começo. Quem sabe essa mensagem é para você hoje, falando através desse podcast. Amém. Paulo. Pessoal, você que está em casa, a gente está chegando ao final do podcast de hoje. Uma pena o assunto aqui. A gente ficaria mais umas 3 horas aqui, né, Rayane e Estela? Ficaria mais umas 3 horas. Mas eu queria que a produção do podcast desse um foco aqui nessa mesa, né? Desse um zoom aqui na mesa, porque o cheiro está maravilhoso. E não é porque eu cheguei hoje não, viu, gente? Isso aqui é normal, viu? As meninas também não é assim. Não comem tanto. Aí aqui a gente vai degustar alguns petiscos do Boteco do Sam. A gente vai degustar aqui bolos e salgados da Santana Bolos e Cia e também pizza da pizzaria Beira Rio. Só faltou o carro da Lockheed. E outra coisa, viu? Pizza com borda recheada. Uma Eita. delícia. Glória. Para encerrar, eu vou fazer o seguinte. Vou passar para os co-hosts, depois eu retorno para a Rayane para ela falar um pouco do seu livro. Já já.
Tá bom? Os co-hosts. Por mim, ficava por mais 3 horas aqui de pódio, que a gente bem tem a pergunta no chat. Mas para encerrar, eu vou deixar a pergunta de Aninha, que inclusive já era algo que a gente estava comentando aqui, porque na Bíblia a gente tem um exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo, né, em que diversas passagens ele deixa claro que o viver para Cristo é lucro, e ele entrega ali a vida dele, o tempo dele, para viver o chamado de Deus para ele naquele período de tempo. E aí a Aninha fez uma pergunta muito interessante, se em algum momento desse chamado de vocês, dessa vivência de vocês, vocês pensaram que não valia a pena viver o chamado, e qual foi o pensamento que fez vocês abandonarem essa ideia? Várias vezes. Pensar em desistir algumas vezes? Muitas vezes, pastor. Muitas vezes. Principalmente em comentários de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão concluindo suas atividades seculares, como faculdade, né? Esses dias uma pessoa falou, na família, Estela procurou ser pregadora. Pregadora não vai dar em nada. Não dá dinheiro. Basicamente isso. E, de fato, infelizmente, eu não sei porquê, mas aquilo entrou como uma seta. E aí eu fiquei... É verdade, ele está certo. Ele está certo. E por várias vezes a gente se pega em pensamentos como esses, de que não vale a pena, pela dificuldade. É isso a importância dos ministros colocarem os pés no chão que estão iniciando agora. De entender que não dá para romantizar. Verdade. Não é status, estar com o microfone na mão, com foto e nome no cartaz, não é algo que na maioria das vezes vai ser bom, vai ser desafiador. Vai ter traições, como o próprio Paulo mencionou na palavra, né? Pessoas que vão perseguir, que vão caluniar, que vão levantar falso testemunho. Vai ter muitas das vezes Deus testando você. Eu digo sempre isso lá em casa, eu não sei porquê, pastor Paulo, pastor Claudionor e Rai. Mas quando uma área está equilibrando e que eu penso que está tudo bem, o Senhor vai e permite que outra área seja conturbada. Adrenalina. E aí, esses dias, eu com as crianças e algumas coisas acontecendo lá em casa, eu perguntei ao Senhor, Deus, por quê? Por que o Senhor não me deixa respirar? Né? Por que eu não passo mais dias de alegria, né? Mais dias vivendo coisas boas do que o contrário? E o Senhor falou para mim, essa é a forma de que o meu olhar não se retire para a sua vida. Se eu permitir que você respire, se eu permitir que você fique muito bem, muito tempo na zona de conforto, o meu olhar vai sair de você. Então é importante a gente entender, colocar os nossos pezinhos no chão de que o chamado, na maioria das vezes, não vai ser bom, pastor Claudinho. Rayane. O que dói são as renúncias, né? Eu acho que a obediência nos leva a esse lugar. Eu acho que minha crise é em relação ao preço de ser diferente. Por muitas vezes eu disse, Deus, eu queria ser uma pessoa normal. Ser uma pessoa normal é uma pessoa que não tem tanta cobrança. Né? É uma pessoa que não vai ter uma voz constantemente dizendo, eu quero fazer isso na sua vida. Tem gente que faz tanta coisa por aí, segue tranquilo. Não existe nada sobre, nenhum encargo sobre essa pessoa, né? E por muitas vezes Deus, ele dizia ao meu coração que o meu chamado seria um pouco diferente. Teria que enfrentar alguns embates. E por muitas vezes o ministério para mim foi como salmista. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Nem sempre nós estaremos sorrindo. Nem sempre nós iremos com um sorriso 15 para as 3 para uma agenda. Já chorei em rodoviária, já chorei em aeroporto. Já chorei tendo que enterrar pessoas da minha família e indo pregar. Então, assim, não tirar a humanidade da vida do ministro. Existe um lado humano. O pregador também tem alma. Né? Existem dias que a gente vai pregar, às vezes a gente canta uma coisa ou outra, mas a gente queria ser abraçado. As pessoas estão procurando algo da gente, mas a gente queria... Tem dias, eu não sei se Estela passa isso, mas até aquele dia você acorda dizendo assim, meu Deus, eu queria ouvir pelo menos Deus é contigo, menina. Jesus te ama também, né? E eu queria deixar uma frase aqui. Pregador também é ovelha. É verdade. Pregador é ovelha. Então, assim, está nesse lugar, né, de permanecer. Então, eu não abro mão da igreja local justo por isso. Porque eu acho que pregador ele precisa ser pastoreado. Ele precisa sentar. Eu tenho amigas que eu sento com elas por muitas vezes...
algumas delas devem estar assistindo aí a live, né, o podcast. E quantas vezes eu parei e falei assim, não fui chamada para pregar, não. Ela disse, toma vergonha, depois de tanto que Deus já fez. E eu disse para ela assim, se Deus me chamou para pregar, porque eu não estou conseguindo aqui desenvolver esse esboço. Por que eu não estou conseguindo? Porque Ele não fala comigo aquilo que Ele quer. Eu acho que quem foi chamado para a área deve ter facilidade, então eu não fui. Então, assim, essas crises... E mulher tem TPM, né? Então, na TPM, eu não sei vocês, mas na TPM não, a crise que vem... Não sei, vocês sabem, Paulo. As meninas aí, não tem como. Elas devem saber. A primeira coisa que a gente quer deixar para lado, deixar para trás. Não, é a primeira coisa, vem logo a crise. Meu Deus, eu não quero, eu podia ter estudado mesmo, eu tinha que ter trabalhado secularmente, daqui a pouco passa, eu entendi que era só o momento dos hormônios ali. Então, se você que é mulher, não desista do seu chamado na TPM. Amém, glória a Deus. Pastor Claudinei, eu queria só complementar o que o senhor disse, que Rai falou aqui, sobre o ministro, o pregador, ele também é ovelha. Isso é importante. Verdade. Eu precisava deixar um recado para essa nova geração. Sim. A importância de estar nos cultos de doutrina, a importância de estar na EBD, a importância... Às vezes, a gente sai tanto e a gente ministra tanto aquilo que, na verdade, a gente queria ouvir. E é necessariamente nesses cultos onde a gente vai aprender que o Senhor nos renova, que o Senhor nos ensina, nos disciplina. Então, eu acho que para um ministro ou uma ministra ter um ministério bem sucedido, ao invés de, muitas das vezes, querer levantar para ensinar, é necessário sentar para aprender. Glória a Deus. Um conselho rapidinho, pastor. Não forçar portas. Eu acho que a gente vive numa geração hoje que está tudo muito rápido. A pessoa aceita Jesus quinta, domingo já é conferencista internacional. Então, como assim? Não foi discipulado, não passou para sentar. Não tem nem passaporte. Não tem passaporte. E a igreja também ter essa responsabilidade. Verdade. De muitas das vezes querer pressionar isso na vida da ovelha para querer manter ele dentro do tempo. Isso acontece muito. Isso é perigoso. O meu conselho é melhor trabalhar um novo decidido do que um obreiro mal formado. E a gente vê isso muito hoje. Infelizmente, tem muita gente que hoje virou uma pedra sem lapidação porque ela foi empurrada num auge de alguém olhar e dizer, mas você tem chamado, tudo bem, mas tem um processo. Né? Então, assim, a gente precisa cumprir essas etapas. A gente precisa passar pelas provações, a gente precisa ser lapidado, porque pregador também tem caráter, pregador também precisa saber como reagir. Então, por isso que às vezes a gente lida com escândalos. Né? E a minha palavra final aqui é isso. A gente precisa deixar uma marca, não uma mancha por onde a gente passa. E a igreja moderna, eu não sei se mudou isso, eu acabei não indo para as mídias, mas assim, os ex-bruxo, não sei o quê, tinha um valor mais do que aquele menino que nasceu na igreja, que nunca desviou, que participou da criança, participou dos adolescentes, às vezes não tem uma oportunidade. E a gente precisa rever conceitos, de fato. Mas que Deus continue abençoando a vida de vocês, da sua família, dos seus ministérios, que Deus continue iluminando. E pregou, está pregado. Eu não sei porque eu vou falar isso aqui, mas pregou, está pregado. Não tenta depois falar, eu poderia fazer assim, eu poderia... Deus direcionou no tempo dele, na hora dele, e a palavra foi ele que colocou. Não duvide disso. Que Deus abençoe vocês. Aproveita, mostra ali para aquela câmera o teu livro e fala um pouco dele. Meu Deus, irmãos, eu tive uma grata surpresa esse ano de poder lançar esse primeiro livro, Bastidores do Chamado. É um resumo daquilo que a gente falou aqui hoje. Tem algumas experiências aqui dentro desse livro. É um livro altamente confrontador, sem romantização de ministério. E o tema é Bastidores do Chamado, eu conto ou vocês contam. Então, para você que é um escolhido de Deus e tem um chamado, te convido a adquirir isso. Né? As meninas devem colocar as nossas redes sociais. E aproveito já para dizer para você, convide essa pregadora aqui também. Fazer o merchan dela aqui. Deus levanta mulheres. Para mim é uma grata surpresa, Estela. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus avance você nessa terra. Que você pise em lugares onde outros não pisaram. Né? Deus vai honrar, não desiste nunca. Minha palavra hoje é para você. Amém. Tem horas que o pregador precisa pregar para o outro, né? Não desiste, vai. Você, menina, que está aí assistindo a live, você talvez que não tem recurso financeiro, que não sabe falar. Irmã, eu não tenho nenhum curso de teologia pronto.
Busque a Deus, porque Ele é a fonte inesgotável e Ele vai trazer isso. Amém. Que Deus Glória a Deus. possa abrir mais portas, que mais mulheres se levantem nessa nação. Nós temos algumas inspirações aí pelas redes sociais de algumas pregadoras de nome, mas eu gosto de elogiar pessoas de perto. Eu gosto de falar de gente que anda com a gente, irmãos. E eu digo isso para você, né? Ainda existem pessoas sérias, ainda existem pessoas de Deus, ainda existem mulheres que pregam a palavra, que não pregam só em livros históricos, né? Tem muito disso. Tem mulher pregando dentro de Apocalipse, tem gente que acha que mulher não prega dentro de Apocalipse, né? Então, assim, Deus tem muito a derramar. Glória a Deus. E eu amo um texto, eu finalizo aqui dizendo isso para você. Graças a Deus que o véu do tempo foi rasgado. Glória a Deus. Paulo diz que não há mais judeu, nem servo, nem escravo, nem homem, nem mulher. Então, Deus, Ele rasgou o véu do templo e todos têm acesso. Amém. Então, quando uma mulher chegar na sua igreja, receba ela bem. Amém. Recebe aquilo que Deus Glória a tem Deus. para derramar sobre a igreja e que Deus continue abençoando você que está em Amém. casa e alavancando o seu chamado. Estela, suas considerações finais. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É uma realização. Para a gente que tem ministério, a gente sabe. É uma realização muito grande. Eu quero agradecer a vocês, pastores, que são referências para nós, com toda certeza. Amém. Não é querendo encher o ego. Eu digo isso sem demagogia. Vocês que estão há muito tempo, a mais na caminhada Verdade. conosco, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo ensino. Muito obrigada, de verdade, por ter nos recebido aqui. Quero agradecer toda a equipe, principalmente pelo convite. Raio, eu quero louvar pela sua vida. Quando mencionaram que era você que estaria aqui junto comigo, as pernas tremeram. Tremeram muito, sério, porque eu admiro. Eu digo isso sem errar. Você é minha referência na Glória cidade a como Deus. pregadora. Glória a Para Deus. muitas mulheres. Deus Que é bom. isso sirva como um renovo, um acalento para que você continue, porque eu sei que não é fácil. A todos vocês que estão nos assistindo, mulheres, meninas, principalmente vocês que estão aí em dúvida, né? Do chamado, que o Senhor seja a resposta que todas vocês precisam. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, antes de passar para o senhor, quero passar aqui rapidinho para a Heloísa e Rebeca também para as suas considerações finais, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a você que ficou aí conosco, né? Há quase 2 horas de podcast. A gente ficaria aqui a noite toda, né, não, Bel? Mas a gente quer agradecer a você que continuou conosco, que mandou perguntas. Tem gente aqui, Rai, falando que está lendo seu livro. A gente se sente muito feliz, né, de poder participar desse podcast. A gente foi muito ministrado por essas mulheres de Deus aqui. E eu quero dizer que essa live ela vai ficar salva. Então, se tem algum amigo que não pôde assistir agora, manda para aquela sua amiga que está começando no ministério. Vai servir muito para ela. Eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor falou no nosso coração, vai falar no dela também, assim como falou no seu, eu tenho certeza. Então, continue conosco, né, nos próximos podcasts, acompanhem nossas convidadas também no Instagram, orem pela vida delas, porque eu sei, né, que carregar um ministério assim não é fácil, mas o Senhor é que dá o sustento. Muito obrigada, gente, obrigada, meninas, obrigada, pastores. Tchau, pessoal. Amém. Eu não sei, viu, meninas, mas se eu tiver errado, a produção me corrige aqui no ponto. Mas eu acho que esse podcast foi o podcast que bateu o recorde Nossa! de tempo. A tua glória de Deus. Geralmente o podcast aqui é 1 hora, 1h15, 1h20, e esse bateu o recorde, viu? A conversa foi boa. Foi pastor. boa. Muito boa. E tinha mais ainda panos para manga, né? Pastor continuou. Suas considerações finais. Paulo, povo de Deus, meninas, que Deus abençoe. Eu rogo oração dos santos a nosso favor, da minha família. Muito honrado, muito emocionado por estar aqui, né? Lembro hoje como foi o primeiro podcast Papo na IEAD, a correria que foi, a gente estava no estúdio emprestado, Deus honrou, e eu tenho certeza que Deus ainda vai continuar honrando, alcançando vidas através dessa plataforma. Meninas, que Deus abençoe o ministério de vocês. Paulo, sempre acompanhe, e que Deus continue abençoando o teu ministério, e que Deus continue abençoando toda a equipe do podcast. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe. Antes de encerrar, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Refrisa Refrigerações, Lock Rente AK, Boteco do Sam, também tem aqui, ó, bolos e cia, que mais, pastor? Me ajuda aí, pastor, em nome de Jesus. Grapiúna Representações e Pizzaria Beira Rio. Ótimo. Gente, até a próxima edição, se Deus assim permitir, tá bom? E vai lá nas redes sociais. E se você não ouviu, como disse o pastor, pode ouvir e assistir depois esse podcast que vai estar no YouTube e nas redes sociais, em nome de Jesus. Até lá, um abraço. Até lá. Que Deus abençoe. Abençoe.